Gravação. E aí, gente? Tudo em paz com todo mundo aí, né? Já conversei com alguns, já vi como é que vocês estão. Que tá tudo tranquilo com a maioria. A Franciele acabou de chegar, deixa eu botar a presença logo aqui nela. Tá? E seguinte, próxima chamada eu faço daqui a pouco. Aula dia de sábado, né? Uma maravilha ver vocês dia de sábado. Eu podia estar o quê? Podia estar numa piscina, podia estar tomando uma cerveja, podia estar dormindo. Não, tô aqui dando aula. Tá vendo aí? Coisa maravilhosa ver vocês todo dia assim, ó. 2 vezes na semana, não basta mais uma vez agora, 2 vezes na semana. A gente se vê. Seguinte, bora dar continuidade ao nosso assunto. Foi muito bom uma aula extra aí, porque isso vai adiantar o conteúdo que a gente precisa falar em relação à nossa avaliação. Então, semana que vem, eu devo provavelmente fazer uma pequena revisão corrigindo algumas questões dos formulários. Pelo menos é o que eu vou planejar, tá? Não vou dizer que vai ser 100% isso não, mas eu vou planejar isso. Porque com essa correção, a gente vai tirando algumas dúvidas, vai levantando algumas informações e aí fica preparado para a nossa avaliação que vai acontecer no dia 29, se não me falha a memória, né? Vai ser no último dia de aula desse mês, a nossa avaliação. E aí, a nossa pontuação de avaliação, a princípio, vai estar assim, ó. 2 pontos para a frequência. Então, quem vem assistir as aulas ao vivo e recebe presente, ganha ponto. 3 pontos para quem fez todos os formulários, né? Se você fez metade dos formulários, você vai ter metade dos pontos e assim vai seguindo. Inclusive, estão todos abertos. Eu não fechei nenhum, deixei tudo aberto. Pelo menos nessa primeira unidade. E aí, dia 30, eu fecho todos. Tá certo? E também 5 pontos que vai ser a nossa avaliação, que vai ser uma avaliação escrita, através de um formulário, como vocês estão recebendo aí fazendo. Vocês devem responder o formulário, responder as questões, tá? E assim a gente vai avaliar a nota de vocês, tá bom? Então, a princípio, a gente vai ter esse tipo de atividade com esse tipo de ação. O que a gente vai fazer então hoje? Hoje a gente vai dar continuidade, a gente falou sobre unidades de concentração, a gente parou em número de mols, mais ou menos nesse, né? E ficou de falar desse. Então a gente vai prosseguir dele e dar continuidade até finalizar. Bom? Então a gente vai agora para nosso quadrozão com os conteúdos. Deixa eu puxar aqui para mim. Então bora lá, ó. Falta falar aqui então, número de mols de soluto, concentração e quantidade de matéria, concentração e quantidade de matéria de íons e fração e quantidade de matéria. Gente, esses assuntos aqui, eles são até tranquilos em relação aos que a gente já estudou. Como a gente já falou da conversão, falou de como é que funcionam as fórmulas, as mudanças fugiu o nome da cabeça agora, cara. Tipo assim, igual a gente falou de ml para mudar para centímetro cúbico, de ml para litro, essas mudanças, essas conversões. Como a gente já falou delas, vai facilitar mais ainda. Eu vou passar rapidamente para a gente só dar uma situada no que a gente falou na aula passada, né? E o que essa aula é um complemento. A gente falou de mol, né? A característica do mol é que ele é uma forma de se medir a quantidade de um elemento. E aí quando a gente mede em unidades, ele tem um valor. Quando mede a massa, ele tem um valor. E quando mede o volume, ele tem um outro valor. Lembrando que desses três, o que mais vai nos importar é a massa. E o que a gente precisa entender? Que a massa de um mol, a massa molar, ela vai depender dos átomos envolvidos na questão, tá bom? A gente falou dos índices de conversão, porque como a gente fala de 3 elementos, que é soluto, solvente e solução, eu posso ter 3 observações para fazer de forma diferente. Então, nesse caso, a gente usa os índices para identificar. No caso aqui, a gente tem na fórmula da concentração como o M1, significa o índice do soluto, né? 1 é índice de soluto. Se tivesse o 2, o M seria a massa do solvente. E quando não tem nenhum índice, como o V embaixo, ele significa da solução, ou seja, da junção do soluto com o solvente, certo? E aí temos aqui as fórmulas da unidade comum. A gente tem algumas questões que a gente resolveu, que eu vou pular direto elas. Tá? Temos aqui a densidade, que também a gente conversou sobre ela. Falou das densidades comuns, que é a relação da massa da solução com o volume da solução. Tá? Resolvemos 2 questõezinhas também que eu vou pular. Falamos da titulação, que é aquela relação entre os 2 itens que estão envolvidos. No caso, quando a gente fala de titulação, a gente quer saber em quantas partes está dividido o soluto e o solvente na solução total, né? Na massa da solução.
E aqui a gente viu que o resultado ele vai costumar nos aparecer em porcentagem. Por que aparecer em porcentagem? Porque nós estamos trabalhando com esse índice aqui, ó. Com esse 100 aqui que a gente multiplica, ele já automaticamente converte em porcentagem. O resultado final é o seguinte: se eu achar um valor X aqui, o outro elemento, no caso, como eu estou medindo o soluto, que é o M1, o outro elemento, que seria o M2, que seria o solvente, é o complemento até chegar em 100. Então aqui a gente tem uma primeira questão, ó. Se nesse caso aqui, na titulação, eu tenho 18% do soluto, tá? O restante vai ser solvente. Então os 82% que falta vai ser o solvente, tá? A gente fez uma questão também aqui, para a gente já mostrando o cálculo direitinho. Então observa, nesse de cá eu tinha a titulação e eu catei a massa do soluto. Achei a massa do soluto. Então de cada 1000 gramas, 50 gramas é a massa do soluto. A massa do solvente vai ser justamente o que falta para completar as 1000 gramas. A gente montou a formulazinha aqui, botei o valor e achou que vai ser 950, né? 950 mais 50, 1000 gramas. Então fechou tudo certinho. Falamos de ppm e ppb, que a gente não vai se aprofundar muito, onde é a mesma coisa que o cálculo da titulação, só que nesse caso, em vez de multiplicar por 100, a gente multiplica por 1 milhão, que é 10 elevado a 6, ou 1 bilhão, quando for ppb, que é 10 elevado a 9. Então, é praticamente a mesma coisa da titulação, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, tá? Pronto. Agora a gente entra na bagaça. Agora a gente entra em conteúdo novo, certo? Olha, a gente aprendeu a calcular mol, a quantidade de mol que significa em cada elemento. Agora a gente vai precisar calcular o que nós chamamos de número de mols. O que é o número de mols? Seria a gente fracionar a quantidade que nós temos e em cima dessa fração descobrir quantos mols aquilo significaria. Nada mais é do que uma simples regra de 3. Gente, toda a fórmula que vocês veem desse jeito aqui, ó, que tem um númerozinho igual a 1 dividido por outro, é uma simples regra de 3. Certo? E aí, como é que a gente vai fazer essa regra de 3? Nessa regra de 3, eu vou calcular, quando eu calculo o número de mols, eu calculo a relação da quantidade da amostra que eu tenho. Ou seja, eu tenho na minha mão aqui 20 gramas de água. Aí eu tenho 20 gramas de água, eu quero saber quantos mols significaria isso daqui, esses 20 gramas de água. Para descobrir isso, eu preciso fazer a divisão dessa quantidade que eu tenho na minha mão pela quantidade que significa 1 mol dessa substância, no caso da água. Então eu pegaria 20 e dividiria por 18, que é a massa molar da água. A gente já conversou, já fez a conversão. Talvez a gente pegue aqui, abra até o journal para a gente fazer esses cálculos de forma mais clara e visível. Certo? Por exemplo, observe essa questão para a gente poder aprender a fazer esse cálculo do número de mols. Sabendo que a massa molar do oxigênio, O2, é igual a 32 gramas, quantos mols terei em 352 gramas de oxigênio? Então, observa que eu tenho que identificar quem é a massa que está na minha mão, que está na minha frente, e quem é a massa molar. De cara, ele já diz, a massa molar do oxigênio vai ser igual a 32 gramas, ponto, fechou, é isso, certo? E aí ele me diz que a quantidade de mols que eu tenho para medir é 352 gramas. Com isso, eu simplesmente monto minha equaçãozinha, sempre vou fazer isso com vocês, montar minha tabelinha de dados para poder facilitar o entendimento. Eu quero saber o número de mols, ele me deu a massa que eu tenho na minha mão, né, a massa da amostra, e ele me deu a massa molar do elemento, que é 32. Faltou só o G do 32, né, que é 32 gramas. Eu pego, monto minha fórmula. Aqui tem um outro errinho aqui, ó, que esse M1 não é M1, aqui é M, que é massa molar. Apesar que o M1 significa massa molar do soluto. Então não está errado também não. Vou deixar, não está errado não. Aí eu peguei e substituí os valores. O Mzinho é o valor da amostra que eu tenho, que ele falou aqui, 352. E o Mzão é a massa molar, 32 gramas. Faço a divisão e ele me deu 11 mols. Então, nessa amostra eu tenho 11 mols de oxigênio. Tá certo? Perceberam como é que faz as contas, gente? Pois bem, bora pro journal aqui rapidão. Vou pegar até uma questãozinha simples aqui de número de mols para a gente resolver.
A massa em gramas de um átomo. Não, essa questão eu não gostei aqui. Ou não tô achando nenhuma questão não, então eu vou tirar da minha cabeça a mesma questão. Tá bom? Bora puxar aqui pra gente fazer. Olha. A câmera de Jéssica caiu? Só um minuto, Matheus. Certo. Então, vamos pro jornal aqui, ó. Bora fazer mais um exemplo dessa questão para vocês entenderem melhor. Gente, bora falar da água. Vocês já conhecem a água, e a água ela tem na sua composição essa estrutura, H2O, certo? Aí, para eu saber quanto é 1 mol de água, o mol de água é igual a quanto? Para saber isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na tabela periódica. Isso a gente já falou, tá, gente? Esse assunto a gente já deu aula sobre isso quando falou de mol e notação científica. Tá lá na aula 1. Quando a gente vai na tabela periódica e vai olhar a massa atômica ou o peso atômico. É a mesma coisa, só mudou o nome dos elementos. No caso do hidrogênio, eu sei que o peso atômico do hidrogênio, eu vou colocar aqui, ó. O peso atômico do hidrogênio é 1. E o peso atômico do oxigênio é 16. Tá? Tá lá na tabela periódica. Então, a massa molar da substância você acha na tabela periódica. Aí eu vou calcular essa massa molar dessa substância completa. Eu tenho 2 oxigênios, ou 2 hidrogênios, desculpa, vezes a massa que é 1, mais eu só tenho 1 oxigênio, vezes a massa que é 16. Quando eu faço essa conta, eu percebo que a massa molar da água é 18 gramas. O que significa isso aqui? Significa que a cada 1 mol, cada 1 mol de água equivale a 18 gramas dessa água. Então, achei a massa molar. Aí eu pergunto para vocês. Vou fazer uma simples aqui. Se eu tenho 180 gramas de água, isso daqui significa quantos mols? Quantos números de mols? Na nossa questãozinha, aqui ó, N1 vai ser igual a massa do soluto, que é a massa da amostra que eu tenho, dividido por Mzão, que nada mais é que a massa molar. Vocês podem encontrar apenas o M, ou podem encontrar até 2M, sabe, gente? É bem comum vocês encontrarem desse jeito também, ó, MM. Significa massa molar. Aí eu vou pegar cada um deles e vou substituir. Então, observa aqui, ó, o Mzinho, ele é a minha amostra. Qual é a minha amostra? Esse valor aqui, ó. O Mzão é a massa molar. Qual é a massa molar? É esse valor aqui, certo? Então, eu vou simplesmente substituir, ó. Pegar isso daqui, jogar... Vou tirar esse negócio aqui. Vou pegar esse valor, jogar para cá. E vou pegar esse valor e vou jogar para cá, tá? Resolvendo o problema, vai ficar assim, então. N1 vai ser igual a Mzinho, que é a minha amostra, 180 gramas, dividido pela massa molar dessa substância, que vai ser 18 gramas. Claro que eu botei uma questão simples para a gente resolver. 180 dividido por 18 dá 10 mols. Então, essa amostra aqui, ó, esse valor aqui equivale a 10 mols de água. Mas eu posso ter um oposto também. Bora dizer que na minha amostra eu não tenho 180 gramas. Bora dizer que na minha amostra eu tenho 9 gramas de água. Isso aqui equivale a quantos mols? Mesma coisa, tá vendo? Vem para minha fórmula. O N1 vai ser igual a M1 dividido por Mzão. Fazer na frente aqui. O N1 é o número de mols que eu quero descobrir. O M1 está lá 9 gramas. Tá? E o Mzão, que a gente encontra na tabela periódica calculando a massa molar, dá 18 gramas. Então, com isso, a gente descobre que o N1 vai ser igual a meio mol. Certo?
Então, esse é o cálculo do número de mols. É dessa forma que a gente faz esse tipo de cálculo. Tá bom, gente? Tranquilo nisso? Dando continuidade, então. Descobrimos como é que calcula o mol, vimos um exemplo, verificamos o segundo exemplo, onde eu mostrei para vocês como é que a gente faz o cálculo do... Novamente, eu fiz o cálculo de como a gente acha a massa molar do elemento, tá? E aí mostrei os valores das amostras que eu tinha e como a gente calculava o número de mols em cima disso. Tá? Dá para fazer os cálculos inversos? Dá para fazer cálculo inverso. Eu nem falei disso, mas eu vou até voltar aqui para a gente falar disso. Como é que seria o cálculo inverso? Seria o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, 3 mols de água e eu quero saber quantos gramas isso pesa aqui, ó. Tem 3 mols de água e quantos gramas vai pesar? Qual é o valor? Quanto em grama vai ser essa minha amostra? Como é que eu faço? O N1 igual a M1 sobre o Mzão. O N1 eu tenho agora, é esse dado que eu tenho, que é 3 mols. O M1 eu não sei, porque é o valor que eu preciso saber, o valor que eu quero descobrir da minha... Eita, os meus M estão feios, viu? Da minha amostra. Certo? E aí, o Mzão eu também já tenho, né? O Mzão, ele é 18 gramas. Como é que a gente faz aqui? Faz aquela cruzamentozinho para a gente fazer os cálculos. E aí eu tenho aqui, ó, M1, vou botar em preto, né, que eu estou fazendo tudo em preto. O M1 vai ser igual a 3 vezes 18. Então o M1 vai ser 3 vezes 18 dá quanto? 8, 8, 16. 16 mais 8, 24. Botar 4 vem 2. 3 e 1, 3, 54 gramas. Então a amostra é 54 gramas. Dá para fazer sempre dessa forma. O único elemento aqui que a gente não precisa calcular através da fórmula é a massa molar, porque a gente olha a tabela periódica, soma os valores e acha ela. Bom? Massa. Calculando o número de mols, agora a gente vem para esse outro problema, que é a concentração em quantidade de matéria, ou a concentração em mols. Certo? É basicamente essa relação. Concentração em quantidade de matéria é a concentração em mols. Temos essa linda definição para vocês entenderem. É a relação entre a quantidade de matéria de um soluto, ou seja, a relação entre a quantidade de mols e o volume dessa solução em litros. Tá? Ela é expressada dessa forma. Sempre vai ser expressada em mols por litro. Aqui não tem variação, não tem outras formas de se expressar. Vocês só vão encontrar a concentração em mols por litro. Tá bom, gente? Então, como é que é a fórmula? A fórmula é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Concentração igual a N1 dividido por V. Embaixo, ela simplesmente é a mesma fórmula que cá. Eu só peguei esse N1 e simplesmente destrinchei. A gente não falou que N1 é igual a M1 sobre Mzão? Aqui, ó, M1 sobre Mzão. Então, eu só peguei e destrinchei essa fórmula. Então, como é que eu destrinchei ela? Olha, gente. Eu falei para vocês, concentração igual a N1 sobre o volume, né? Certo. O N1 é igual a M1 sobre mols. Eu peguei esse N1 aqui e substituí por isso daqui, ó. Então eu posso dizer que essa segunda fórmula é a junção das duas, ó. Concentração igual a M1, tá? Dividido por Mzão, vou botar 1 aqui para representar, vezes o volume. Então observa aqui que esse N1, eu só peguei ele e destrinchei todo. Eu vou até pegar ele aqui e vou colocar ele em vermelho também, para vocês verem de onde saiu, né? Então isso aqui eu só peguei a fórmula e destrinchei. Eu peguei isso daqui e incorporei na fórmula. Somente fiz isso. Tá? Então bora lá. Dando continuidade à utilização dessa fórmula, porque na aula da gente a gente vai apresentar a fórmula e a gente tem que apenas explicar como ela funciona. Bora lá. Calcule a concentração em mols por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Nessa de cá, a gente vai ver qual das fórmulas a gente vai utilizar. A princípio,
eu vou utilizar aquela concentração igual a N1 sobre V quando ele me der o número de mols. Se ele não me deu o número de mols, significa que eu tenho que calcular esse número de mols. Eu posso calcular de duas formas. N1 é igual a M1 sobre Mzão, né? Calcular o número de mols e depois de pegar esse número e usar na outra fórmula. Ou eu posso pegar a fórmula já de forma geral e colocar as informações e calcular nela. Então, temos aqui, ó. Calcule a concentração em mols da molaridade da solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Ele me deu aqui, ó, suficiente para produzir 1 litro de solução, ele me deu o volume, 1 litro. Tá? A massa molar da glicose, o Mzão, ele me deu aqui, ó, 180 gramas. Ó. E a amostra que eu tenho na minha mão que eu preciso medir, que é o Mzinho, ele me deu 18 gramas. Me deu todas as informações, eu monto a minha formulazinha e faço a substituição dos valores. Gente, eu só substituí os valores. Como ele me deu volume em litro, eu não preciso fazer nada, porque a gente sabe que é em litro. Tá? E aí, como ele me deu a massa da amostra e a massa molar, eu só montei os valores aqui, porque dessa forma já tem o número de mols. Então vai ficar 18 dividido por 180 vezes 1, que dá 0,1. Então a concentração vai ser 0,1 mols por litro. Bom? É dessa forma que a gente consegue fazer esse cálculo de concentração e entender de forma melhor. Certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Dá um retorno aí para mim, ó. Está tudo em paz, está tudo ok? Dormiram, só pode, Jéssica, dormiram. Bom, o silêncio impera, então a gente acha que está tudo certo. Bora seguir. Concentração em quantidade de matéria de íons, ou concentração em íons. Gente, essa daqui é uma concentração fácil de se localizar, fácil de se identificar, porque ela é uma concentração simplesmente proporcional. Como assim simplesmente proporcional? A gente vai relacionar as proporções dos elementos e a partir da quantidade de mols que nós temos do elemento principal, a gente consegue distinguir a quantidade em íons dos outros elementos. Então, por exemplo, observe isso daqui. Ó. Eu tenho aqui 1 mol de Al2, tá? Eu tenho 2 mols de Al3+, que é um íon, um cátion. E aqui eu tenho 3 mols de SO4, 2-. Isso aqui é menos, tá, gente? Isso aqui não é mais não, tá errado. O de cada é mais difícil de fazer alteração. Então, menos. Aí nessa formulazinha aqui, o que é que eu preciso fazer para relacionar a estequiometria de íons, a quantidade de íons? Eu preciso relacionar o número de mols com a concentração que eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui, ó, 1 mol de Al2, esse 1 mol, claro que essa equação está balanceada, por isso que está esses números na frente. Tem 2 mols de Al3+, com 3 mols de SO4, 2-. Essa relação estequiométrica é ela que vai fazer parte da comparação como é o nome? A comparação de concentração. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu digo que eu tenho 1 mol por litro de Al3+. Se eu tenho 1 mol por litro de Al3+, quando eu comparo com o Al2SO4, né, eu percebo o seguinte, eu percebo que para cada 1 mol de Al2SO4, eu tenho 2 mols de de alumínio. Então, se eu tenho uma concentração de 1 mol por litro de alumínio, quanto é que eu vou ter de Al2SO4+? Gente, a concentração do alumínio aqui está 2 e aqui está 1. Então, quando eu puxo para o lado de cá, ele reduziu pela metade. Eu vou até pegar essa imagenzinha aqui para a gente trabalhar no jornal. E aí, daqui a gente organiza melhor. Observa o que eu estou falando aqui. Ó. Quando eu pego a concentração de cá, que você está bonita, de cá para cá, o que foi que aconteceu? Ele saiu de 2 para 1. Ele reduziu pela metade. Tá? Quando eu pego de cá para cá, ele saiu de 2 para 3. Ou seja, ele aumentou meio volume também. Ele aumentou 50% do que ele tinha. Certo? E aí, quando eu falo da concentração molar, eu vou fazer essa comparação claramente. Olha, se aqui saiu de 2 mols para 1 mol, se ele reduziu pela metade, a concentração molar, consequentemente, também vai reduzir pela metade. Tá? Se eu tenho 1 mol reduzido pela metade, vai dar
0,5 mols por litro. Tá? Eu reduzi pela metade. Então, observa aqui que eu simplesmente dividi por 2, porque reduziu pela metade, foi de 1 para 2. Na de cá, 2 mols para 3 mols, eu aumentei 50%, tá? Então, eu aumentei mais 0,5% nessa relação aqui. Então, se aqui tinha 1, foi para meio, esse de cá, de uma concentração de 1, eu vou aumentar 50% desse valor. Então, ele vai ficar em 1,5 mols por litro, certo? Essa é a relação que acontece aqui. Essa é a relação que acontece. Se eu pegar um exemplo mais simples agora, porque é bom para a gente ver a forma diferente, eu vou trazer aqui, ó. O NaCl, ele foi quebrado e formou Na+, Cl-. Tá? Quando eu vou balancear essa equação, observa que eu preciso deixar tudo igual, né? O que tem do lado dos reagentes tem que ficar igual ao que tem do lado dos produtos. Então tem um Na aqui tem um Na, tem um Cl aqui tem um Cl. Diferente dessa daqui, que está 1 para 2 para 3, aqui está 1 para 1 para 1. Problemas desse tipo são extremamente simples de resolver e fáceis. Por quê? Porque a concentração de um vai gerar exatamente a mesma concentração dos outros. Então, se aqui, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho 0,7 mols por litro, quando eu pego esse valor e passo para cá, ele vai ser 1 para 1. Se eu tenho 0,7 aqui, então aqui eu também vou ter 0,7 mols por litro. E o de cá eu também vou ter 0,7 mols por litro. Por quê? É uma relação de 1 para 1 para 1. Uma outra aqui. O Al2O3. Tá? Essa equaçãozinha aqui, vou botar de preto, né? Que a gente está trabalhando com os valores, com as equações principais em preto. Essa tabelinha aqui, ó, eu posso pegar esse elementozinho e quebrá-lo da seguinte forma. Vai ficar aqui Al3 mais O2 menos. Aí eu vou balancear. No de cá eu vou ter 1. Eu tenho 2 alumínios aqui, então nesse aqui eu tenho que botar 2 alumínios. Eu tenho 3 oxigênios aqui, então nesse de cá eu tenho que botar 3 oxigênios. Ó, novamente a relação 1 para 2 para 3. Tá? E aí, como é que eu vou fazer a comparação? Bora pegar o de cá. Bora dizer que o de cá eu tenho 0,6 mols por litro. Olha, gente, de cá para cá, ele saiu de 1 para 2, ele aumentou 2 vezes. Como ele aumentou 2 vezes, eu vou pegar 0,6 e multiplicar por 2. Então, vai ser aqui 1,2 mols por litro. E o de cá, aumentou 3 vezes, então eu vou pegar esse daqui e vou multiplicar por 3. Então, esse de cá vai ser 0,6 vezes 3. E dá 1,8 mols por litro. Certo? É dessa forma que a gente consegue ir vendo as variações de achar a concentração de íons. Ela é uma das mais tranquilas que nós temos para fazer. Tá? Eu acho que daria até para criar uma formulazinha. Eu vou ver se eu paro depois, crio coragem para criar uma formulazinha para isso daí. Certo? Pronto. Aqui é basicamente o que eu estou falando para vocês, né? Ele está botando os valores e eu estou mostrando como é que fica essas concentrações. Agora, a gente já tem 20 minutos de aula, tem até pouquinho tempo ainda, vamos avançar mais o conteúdo. Eu tenho que falar com vocês de diluição e mistura de soluções, certo? Esse assunto é uma continuação do que a gente falou de concentração de unidade de concentração. Só que no caso a gente vai falar de relações a diluições dos elementos. Tá bom? Inclusive, né, eu percebi que eu estou sem aqui meu elementozinho, então eu vou botar ele aqui, ó. O restante dos slides não estão nesse grupo aqui, tem outro grupo. Bora abrir o restante dos slides aqui. Bora abrir o restante do slide.
Cadê? Um minutinho, gente, que eu sempre não concluo o slide e deixo para concluir depois aí. O professor tem que correr atrás depois dos modelos que tem prontos aqui. Segundo ano. Soluções. Vocês estão ouvindo aí ele gritando, né? Tá gritando horrores aí pra querer assistir TV. Já estava aberto aqui, eu passando. Vamos lá, gente. Seguinte, diluição em volumetria agora, tá? A gente vai falar desse ponto aqui. Gente, quando eu falo de diluição em volumetria, vocês precisam lembrar de uma coisa. Como acontece uma diluição, como acontece ela na nossa vida. Quando vocês tomam um suco de maracujá, ao tomar o suco de maracujá, vocês percebem que o suco está bem aquele gosto forte, aquele gosto que chega a trava a nossa boca. O que é que a gente faz? A gente coloca mais água. Água e açúcar. Açúcar também funciona, né? Mas quando ele está muito concentrado assim, a gente bota água. Para quê? Para diminuir a concentração e ele ficar mais fácil para a gente de tomar. Quando vocês fazem lá no colégio, já vi várias vezes, né? Vocês pegam aqueles kisuke e vão fazendo kisuke, né? Pega um litro de água, aí bota o kisuke. Mexe, e divide para a turma. Só que aí aparece mais gente. Quando aparece mais gente, o que a gente faz? Bota mais água para render a parada, né? Ó, rende, mistura mais. Aí dá para mais pessoas tomarem. Esse processo de adicionar água, a água no caso é o solvente. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o processo de diluição. Eu estou diminuindo a concentração do soluto no item. E a primeira percepção que eu tenho, por exemplo, quando a gente faz essa diminuição com o suco, com o kisuke no caso, é que ele vai ter uma concentração, vai ter um sabor mais leve. Ele vai tendo um sabor mais aguado, né? Como o pessoal diz. Vai ficando cada vez mais aguado. Tô adorando a sinalização de Jéssica. Mais aguado. Tá? E aí, como é que a gente vê isso na química? É o seguinte. Quando eu boto água, eu tenho sempre três coisas nessa solução. Né? Na verdade, eu tenho duas coisas na solução. Eu tenho o soluto e o solvente. São sempre esses dois elementos em qualquer solução que a gente trabalha. O soluto é o kisuke, o solvente é a água. Quando eu boto mais água, o que é que vai acontecer? O soluto vai mudar a quantidade que tem lá? Permanecer a mesma. Já o solvente vai aumentar a quantidade que tem lá? Vai. Você está botando água, ele vai aumentar a quantidade. Então, quando vocês veem isso, o que é que vai acontecer no processo de diluição? No processo de diluição, a massa do soluto eu não mexo, mas a massa do solvente eu mexo. Quando eu mexo na massa do solvente, consequentemente, eu vou ter um aumento do volume da solução. Então, a massa do soluto permanece igual, o volume da solução aumenta. E quando o volume da solução aumenta, o suco não fica menos concentrado? Como o suco fica menos concentrado, a concentração diminui. Então, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui é justamente essa explicação. Enquanto a massa permanece a mesma porque eu não mexi na massa, o volume aumenta porque eu aumentei a quantidade de solvente e com isso a concentração diminui. Então, toda vez que vocês forem lembrar de diluição em volumetria, lembrem do kisuke. Eu tenho kisuke, quando eu boto água, eu estou diluindo ele está ficando mais aguado, está ficando menos concentrado. Por que ele está ficando menos concentrado? Porque eu aumentei o solvente, mas eu não aumentei o soluto. O soluto está com a mesma quantidade. Para resolver equações que envolvem esse tipo de questão, a gente tem essa fórmula aí. Ó. Então, com essa fórmula, vocês conseguem descobrir literalmente a concentração do kisuke na solução. Tá bom? Então, aqui vocês podem ver basicamente como é que a gente faz isso. Ó, dava uma excelente... Olha, esse dia no laboratório a gente vai fazer um experimento disso daqui. Ó. Comprar um kisukezinho, a gente fazer medições e ver a concentração do kisuke e experimentar para ver como é que a gente define o kisuke ideal, né? Quando ele está bem diluído, quando ele está pouco diluído, até a gente achar uma fórmula perfeita do kisuke, ó, velho. Rapaz, a gente podia usar isso aí para dar uma aula. Aqui não tem laboratório, infelizmente. Mas ano que vem, voltando às aulas, eu vou fazer essa aula experimental.
Vocês, infelizmente, vão perder. Tô não com nós mais, né? Vocês vão perder. Quer dizer, se vocês quiserem, ano que vem eu reprovo uns aí, a gente faz. Tu é louco, é? Nós queremos vazar. Vocês estão reclamando, tá vendo, Jéssica? Estão reclamando, Jéssica, que não vão ter aula. Eu tô falando uma chance de ter aula, eles não querem. Oxe, tem aula mais. Brincadeira, gente. Bom, eu vou pegar a questão daqui. Eu nem sei se eu resolvi. Resolvi? Não resolvi, não. Eu vou pegar a questão daqui e vou jogar no Journal para a gente resolver ela utilizando as fórmulas que nós estamos trabalhando. Tá certo? Vou botar aqui o Journal. Pronto. Bora lá, então. Olha essa primeira questãozinha aqui. Gente, todas elas estão falando da relação da concentração com volume. Então, a fórmula a gente já viu aqui e vai ser sempre a mesma. A fórmula vai ser concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, tá bom? Essa é a fórmula básica. Eu vou pegar as informações que estão aqui, montar minha tabelinha e deixar os valores identificados. Então aqui, ó, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então bora aqui descobrir os valores na fórmula. Em uma solução com 100 ml com concentração de 30 gramas por litro. Gente, já me deu metade das informações aqui. Se ele está começando a questão, ele está dizendo o volume, e não especificou direitinho, ele está dizendo que é o volume e a concentração inicial. Então aqui eu já tenho a concentração inicial, 30 gramas por litro, e eu tenho o volume 100 ml. Tá? De glicose será adicionado mais 50 ml de água, ou seja, ó, gente, será adicionado. Olha que termo bem importante na interpretação. Adicionado, quer dizer que eu vou colocar mais 50 ml. Então, o meu volume aqui, que ele era 100 ml, ele vai ser 100 ml mais os 50 que eu vou adicionar, dando um total de 150 ml. E aí, eu quero saber agora a concentração final dessa solução. Tá? Bom, deixa eu ver aqui se, Matheus, se vai dar certo isso que você está pensando. Bora ver se vai dar certo, mas eu acho que, como a gente tem o volume aqui em ml e o volume final em ml, a gente não precisa converter para litro. A gente pode, nessa questão, resolver ela direto. Se der errado, eu vou perceber que deu errado, aí eu faço a concentração, boto para litro e refaço, tá? Mas bora fazer de ml para a gente verificar se vai dar certo essa ideia. Bora resolver. Tem umas informações, é só substituir, ó. C1, 30 gramas, C1 aqui, ó, 30 gramas, vezes o volume inicial, que é 100, é igual à concentração final, que eu não sei, vezes o volume final, que é 150. Pois a concentração final e vai ficar como 30 vezes 100 dividido por 150. Gente, eu gosto de montar a equação toda, deixar o elemento isolado e botar todos os dados, porque aqui assim eu posso ir cortando o que eu achar que tem que cortar e descobrindo os valores. Se você quiser, usando calculadora, fazer a multiplicação direta e depois fazer a divisão, não tem nenhum problema, tá? Eu gosto de fazer assim porque ele é mais simples para mim trabalhar quando não uso calculadora. Então aqui eu vou cortar agora, ó. Esse zero eu corto com esse zero, aí ficou 15. 15 por 30 divide, né? Por 15 dá 1, 30 por 15 dá 2. Então a minha concentração final aqui vai ser basicamente 2 vezes 10, que é 20 gramas por litro. Isso significa que se eu adicionar água, a concentração vai diminuir. Se a concentração diminui, então a resolução está correta aqui. Ó. Deu 20 gramas por litro, está perfeito. Dá para fazer desse jeito que eu estou falando para vocês, tá bom? Bora para mais uma questão. Questão 2 aqui do nosso formuláriozinho. Bora, questão 2. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150, a nova concentração será? Olha, nessa está mais tranquilo. Ele me deu o volume inicial, me deu a concentração inicial e já me deu o volume final total. Eu não vou ter que somar nenhum valor, já me deu total. Vou lá para a minha tabelinha, né? Concentração inicial, volume... Vou fazer bonitinho. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final.
Concentração inicial, ele me deu 15 gramas por litro. Volume inicial, ele me deu 100 ml. Concentração final, ele não me deu. E volume final, ele já me deu 150 ml. Tá? Massa. Vou para a minha formulazinha. C1, V1 igual a C2, V2 ou CF, VF. Aí vocês, é só para distinguir que são diferentes. Vamos substituir aqui, deixa eu tirar esse pontinho aqui que está atrapalhando. Vamos substituir os valores e descobrir agora. Concentração inicial, 15 vezes volume inicial, 100 é igual a concentração final, que eu não sei, vezes o volume final, que é 150. Vou fazer o mesmo processo. Isolar a concentração final, vai ficar 15 vezes 100 dividido por 150. Olha, novamente, eu gosto de fazer assim porque eu simplesmente saio cortando tudo que tiver que cortar. Por 15 dá 1, por 15 dá 1. Então, com isso, a concentração final vai ser 1 vezes 10, que vai dar 10 gramas por litro. Tá bom? Adicionei água, a concentração diminui. Perfeito. Adicionei água, a concentração saiu de 15 para 10, diminuiu. Questão resolvida e certinha. Bom? Pronto. Agora, deixa eu botar aqui e trocar nosso aplicativo. Agora, a gente vai falar de mais algumas paradinhas. A gente vai parar quando a gente falar concentração de solutos diferentes. Aí a gente dá uma parada e vai trabalhar isso na aula que vem. Nosso foco é fechar aqui. Mistura de solutos que possuem o mesmo soluto. Então a gente tem diluição volumétrica e agora temos várias misturas. Se eu tenho, por exemplo, um kisuke que eu botei 1 litro e o saquinho inteiro, e eu tenho um kisuke que eu botei 2 litros e o saquinho inteiro, se eu juntar os dois, eu vou ter um novo produto com a nova concentração. Eu vou ter 3 litros de kisuke com uma concentração diferente. E essa fórmula ela faz justamente isso, ela ajuda a gente a identificar qual será esse novo volume dessa nova solução. Tá? Pô, velho, eu tô pensando aqui só nos experimentos que daria para fazer no laboratório sobre isso, ó, velho. Caramba, que pena que essa pandemia pegou a gente, viu? Não, essa aula tava montada. Bora lá. Bom, diluição e volumetria. Como é que a gente vai fazer então essa relação? Preste atenção nessa composição aqui. Quando eu pego soluções diferentes, nesse caso, eu vou estar aumentando sempre o soluto e o solvente. Por quê? Porque eu estou somando soluções que já estão prontas, já tem soluto nos dois vasos. Eu vou pegar a massa desses dois solutos e somar. E o volume desses dois solutos também, dessas duas soluções, eu vou pegar e vou somar. Tá? Então, eu vou fazer uma mistura delas duas. Como consequência, o que é que vai acontecer? Aqui, ó. Deixa eu beber uma água. Ó, a concentração de A, que é a concentração da solução 1, e a concentração de B, que é a concentração de solução 2. São concentrações distintas. Eu tenho a concentração de A, bora fazer um valor maluco aqui. A concentração de A está 1 grama por litro, a concentração de B está 2 gramas por litro. Se eu misturo os dois, o que vai acontecer? A concentração final ela vai estar entre a concentração A e entre a concentração B. Não tem como eu misturar uma solução com concentração de 1 grama por litro e uma solução de 2 gramas por litro e o resultado final dá 3 gramas por litro. Ou dá meio grama por litro. Não tem como. Porque eu estou somando o soluto e estou somando o solvente. A concentração final ou ela vai dar entre 1 e entre 2. No caso aqui, hipoteticamente, se a gente misturou os dois com as mesmas quantidades, com as mesmas proporções, ele vai dar concentração de 1,5. Então vai ser 1,5 gramas por litro. Tá bom, gente? É assim que a gente vai medindo esse tipo de concentração. Certo? Pois bem, então, como é que a gente vai verificar numa forma? A gente vai verificar através do que vocês estão vendo aqui, ó. Concentração final e volume final vai ser igual a concentração de A vezes o volume de A, mais concentração de B vezes volume de B. Como eu estou misturando soluções diferentes, essa geração de concentração final ela vai ser a soma dessas duas soluções, dessas duas razões. Tá? E para isso, a gente vai resolver novamente algumas questõezinhas. Copiei e bora para o nosso journal. Tá? Mais uma questãozinha para a gente resolver.
Bora ler. Se misturarmos 400 ml de uma solução aquosa de NaCl a 2 mols por litro, com 250 ml de outra solução de NaCl a 0,4 mols por litro, teremos uma nova solução. Qual será a concentração em mols por litro da solução final? Olha, gente, eu tenho a concentração 0,2 mols por litro e a concentração 0,4 mols por litro. Como as quantidades das soluções são diferentes, né, ele vai me dar uma resposta que vai estar entre 0,2 e 0,4, mas ele não vai me dar uma resposta que está no meio. Para dar no meio, os volumes teriam que ser iguais. Isso já ajudaria bastante. No caso não é igual, a gente não vai dar a resposta no meio. O que é que eu preciso fazer? Organizar meus dados. Eu vou organizar aqui os dados agora. Eu tenho que buscar a concentração de A, a concentração de B, o volume de A, volume de B, a concentração final e o volume final. São todos esses dados que caem na minha fórmula. E agora eu vou destrinchar e achar esses dados aqui. Se misturarmos 400 ml de uma solução aquosa de 0,2 mols por litro. Essa frase ele já me deu a concentração de um vaso. Em um vaso eu tenho 400 ml de água com uma solução, desculpa aqui, no vaso A, volume A, né, gente? Eu tenho 400 ml de água, tá? De água não, da solução, com concentração no A de 0,2 mols por litro. Tá? E ele fala aqui, se ele mistura isso com 250 ml de outra solução a 0,4 mols por litro. Aqui eu já tenho o volume de B, que vai ser 250 ml, e a concentração de B, que é 0,4 litros. E aí ele quer saber qual é a concentração final. Professor, mas ele não me deu o volume final. O que é que eu vou fazer para descobrir esse volume final? Gente, a gente já deduz, né? Se eu estou misturando as duas substâncias, eu estou somando o soluto e eu estou somando o solvente. Então eu vou somar, ó, 400 mais 250. É o volume final, porque eu estou somando essas duas substâncias. Vai ficar aqui, ó, 400 mais 250, que vai dar 650 ml. Com tudo isso em mãos, bora para a fórmula. Concentração final vezes volume final é igual a concentração de A, volume de A, mais concentração de B, volume de B. Substituindo, a concentração final eu não sei. O volume final é 650. Concentração de A, 0,2, vezes volume de A, que é 400. Mais concentração final, concentração de B, que é 0,4, vezes 250. Tá? Montando nossa formulazinha, concentração final vai ser igual a 0,2 vezes 400, mais 0,4 vezes 250. Tudo isso dividido por 650. Pronto. Agora a gente vai para o cálculo. Agora eu vou pegar a calculadora. Então, 0,2 vezes 400 vai dar 80. Então, a concentração final vai ser igual a 80 mais 0,4 vezes 250 dá 100. Mais 100 dividido por 650. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 180 dividido por 650. Tá? Então, 180 dividido por 650 vai dar, concentração final arredondada, 0,27 gramas por litro. Tá? Gramas por litro, está falando em gramas ou está falando em mol? Desculpa, 0,27 mols por litro. 0,27. Deixa eu puxar isso aqui tudo para cá para ficar mais legalzinho para escrever. Mols por litro. Tá? Agora, lembre-se, a concentração final ela vai estar sempre entre a concentração de A e a concentração de B. A concentração de A é 0,2, a concentração de B é 0,4.
Ó, 0,27. Então ele está aqui, ó. Entre A e entre B. Então tá, ó, certo. Tá bom, gente? Bora ver. Professor, eu não entendi essa daí, não. Quê? Eu não consegui entender. Não? Pronto, bora fazer o seguinte. Temos mais uma questão para a gente fazer. A gente vai fazer essa questão. E aí eu vou fazer com mais calma. Pode ser? Aí se não der certo, a gente apaga tudo aqui e refaz as duas. Tá bom? Bora lá. Tá bom. Vamos aqui para mais um. Vamos para essa questão. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de HNO3 de 0,1 mols que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de HNO3 0,5 mols para obter uma solução final de concentração igual a 0,2 mols? Vou botar meus dados e vou buscar eles. Concentração inicial, ou concentração de A, vou até botar diferente. Volume de A, concentração de B, volume de B, concentração final, volume final. Bora descobrir, identificar os valorzinhos aqui agora. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de HNO3 0,1 mols? Esse aqui é a concentração, bora dar como um elemento A. Ele não me deu o volume desse elemento A, ele está perguntando qual é o volume desse elemento, tá? Onde ele vai ter uma concentração de 0,1 mols por litro. Vamos botar aqui, ó. Concentração de 0,1 mols por litro. Tá? Olha, nessa questão já está diferente. Ele está pedindo para calcular o volume de A. Tá? Mas a gente vai retornar naquela questão, então, para a gente fazer de novo. Que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de HNO3 com 0,5 mols. Então, ele já me deu o volume de B, que aqui é 5 litros, com concentração de 0,5 mols. Tá? Para obter uma solução final de concentração igual a 0,2 mols. E ele não me deu o volume final. Tá? Nessa questão, essa questão é mais difícil ainda do que a anterior. O volume final aqui vai ser nada mais do que o volume de A mais 5 litros. Então vai ser essa somazinha aí. Tá? Bora lá montar a equação e tentar resolver ela. Concentração final, volume final é igual a concentração de A, volume de A, mais concentração de B, volume de B. Certo? Pronto. Bora substituir os valores e começar a resolver. A concentração final, 0,2, vezes o volume final, que é VA mais 5 litros, vai ser igual a concentração de A, que é 0,1 mols, vezes o VA, mais a concentração de B, que é 0,5 vezes 5. De todos esses problemas aqui, a gente só consegue fazer um cálculo inicial. Então, todos os outros a gente vai ter que fazer com paciência. Olha aqui, 0,2 para ver, vai ter que fazer essa multiplicação nessa distributiva para a gente organizar. Fazendo a distributiva, vamos lá. Vai ter 0,2 VA mais 5 vezes 0,2. Calculadora. Dá 1. Mais 1 é igual a 0,1 VA mais 0,5 vezes 5, que dá 2,5. Certo? O que é que eu tenho que fazer? O elemento numérico eu boto para cá e o elemento que tem a letra eu boto para cá. Vai ficar, então, eu passo o que está somando, passa subtraindo, né? O que está sinal positivo, passa negativo. Vai ficar 0,2 VA menos 0,1 VA igual a 2,5 menos 1. O VA aqui, 0,1, 0,2 menos 0,1, né? Dá 0,1. VA igual a 1,5. Então, VA dá 1,5 dividido por 0,1. Vai dar igual a
1,5 dividido por 0,1, que vai dar 15 litros. Tá? Então a resposta dessa questão é de 15 litros. Pronto. Nessa de cá, a gente precisou usar a regra distributiva, porque ele não me deu duas informações. E a gente já sabe que a informação do volume final é sempre o VA mais o VB. A gente soma os dois volumes para achar. Como ele não me deu o volume do A, a gente pode fazer esse tipo de ação, esse tipo de regra. Tá? Bora fazer o seguinte, deixa eu só ver aqui. Pronto, esse último aqui a gente não vai fazer, não vai trabalhar. A gente vai deixar para a próxima aula. Então, bora retornar a esse exercício aqui, bora refazê-lo para ficar mais claro para vocês aqui a ideia. Bora lá. Aqui, inclusive, eu vou reorganizar para deixar de um jeito que fica mais fácil para vocês entenderem. Na nossa fórmula, a gente já falou, né? Vou botar concentração de A, concentração de B, ou concentração de A, volume de A. Concentração de B, volume de B. Concentração final, volume final. Então, eu vou ter esses valores aqui para a gente trabalhar. E aí, eu vou ler a questão e vou interpretá-la. Se misturarmos 400 ml de uma solução aquosa de 0,2 mols por litro de sal com 250 ml de outra solução de sal 0,4 mols por litro, teremos uma nova solução. Qual será a concentração em mols dessa nova solução? Bora lá. Bom, a concentração A, eu vou definir como esses elementos aqui, né? O item A, e o item B, o de cá. Ele me deu as informações já direta. A concentração, ele me deu aqui, ó, concentração do NaCl 0,2 mols por litro. E o volume 400 ml. A concentração de B, ele me deu aqui, ó, 0,4 mols por litro. E o volume 250 ml. Ele quer descobrir a concentração final. Tá? E o volume final ele não me deu, mas o volume final a gente sabe que vai ser sempre o volume de A mais o volume de B. E o volume de A e de B vai ser quanto aqui? Vai ser 400 mais 150, que vai dar 650 ml. Tá bom? Conseguiu pegar essa ideia da localização desses nomes? Com isso de cá, eu vou pegar e vou jogar na formulazinha aqui que a gente está trabalhando. Vou jogar nessa fórmula. Concentração final é o valor que eu quero descobrir. Então, vou botar aqui, ó, concentração final é o valor que eu quero descobrir. O volume final, ele me deu 650. É igual à concentração inicial, que é 0,2, vezes o volume de A, que é 400, mais concentração de B, que é 0,4, vezes o volume inicial final, que é o volume dele, né, que é 250. Montando nossa questão toda, fica aqui, concentração final vai ser igual a 0,2, vou fazer essa multiplicação já. Vai ser 0,2 vezes 400, que vai dar 80, mais 0,4 vezes 250, que vai dar 100. Esses dois valores que eu já resolvi aqui estão divididos por 650. Aqui vai dar quanto? Vai dar 180 dividido por 650. Com isso de cá, a concentração final da solução vai ser igual a 180 dividido por 650, que vai dar aproximadamente 0,27 mols por litro. E aí, esse 0,27, ele está justamente entre a concentração de A, tá? E a concentração de B. Então, a concentração de A. Vou botar o sinal invertido aqui. A concentração de A, 27. Concentração de B. Então, a concentração de A é 0,2
A concentração de B, né, é 0,2. A concentração de B é 0,4. Então, observe que ele está 0,27 está entre o A e entre o B. Certo? E aí, significa que essa questão está correta. Que a solução ela seguiu todos os protocolos corretos. Melhorou agora? Acho que foi Clara que falou, não foi? Foi. Tá melhor agora, ficou bem mais claro. Pronto, gente, quando eu tiver com minha câmera na explicação, vocês falam, professor, a câmera está na explicação, sobe. Porque às vezes eu esqueço, eu tenho que subir, tá? Pronto, gente. Então, com isso aqui, a gente vai encerrar esse conteúdo de hoje. 1 hora de aula, gente. É conteúdo que não acaba mais.